Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 1 até o versículo de número 9. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como que se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele por eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E você diz amém. Olhe para, antes de se assentar, olhe para essa pessoa, fale para ela assim, ó: que bom que você veio. Isso, irmão, com essa empolgação, acho que ele não acreditou não. Fale mais forte assim, ó: que bom que você veio. Isso, fale para essa pessoa assim, ó: a ordem do Senhor é profetizar. Só quem crê se assente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, o Senhor Jesus colocou uma palavra em meu coração e eu quero vos transmitir na manhã desse dia. Quantos querem ouvir a palavra, digam amém. Amém. Olhe para cá. Eu não quero ser cansativo aos irmãos, mas preciso entregar o que o Senhor Jesus colocou em meu coração. Houve uma profecia acerca do que o Senhor iria fazer ao povo de Judá por causa das consequências dos seus erros por muito tempo, ou por gerações e gerações, que era o do pecado de idolatria. O profeta, a saber, que vai dar muita ênfase acerca do cativeiro, é justamente o profeta Jeremias. Jeremias, quando é levantado por o Senhor, vai ser orientado pelo próprio Senhor a alertar o povo que o povo estava indo um caminho totalmente ao contrário do querer, da vontade do Senhor. Porque eles estavam indo contra os princípios e contra a lei que o Senhor enviou por intermédio de Moisés. E o povo se esqueceram. Então Deus vai levantar Jeremias, dizendo que o castigo seria inevitável, que Deus iria enviar uma nação para poder aprisioná-lo, deixar sobre o cativeiro, e iriam viver num período de 70 anos. A Bíblia fala que esta profecia se cumpre. Veio a Babilônia e leva-os para o cativeiro, ou seja, levam para a Babilônia para poder servi-los. Ou seja, o povo de Judá agora iria servir os babilônicos. Percebam que quando eles chegam na Babilônia, Deus vai usar algumas estratégias para que o nome dele fosse glorificado em uma terra pagã, uma terra estranha. Deus vai levantar nesse período alguns jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, o próprio Daniel, que o Senhor vai honrá-lo na corte real, onde há uma eleição, ou seja, uma escolha, uma separação,
de jovens de boa aparência, com bom vigor, com saúde, para poder servir o rei de perto. Entre eles estavam esses jovens. Mas no meio do povo, Deus vai levantar um jovem, por nome Ezequiel. Diz a história que quando ele foi para o cativeiro, tinha entre 17 e 20 anos de idade. Então, muito novo. Mas Deus vai honrar Ezequiel ali dentro da Babilônia. Mas é de fato, um fator que vai Ezequiel levar a ter algumas experiências com Deus. Ele também é conhecido como profeta das visões. Se você perceber, Deus vai dar muitas visões a Ezequiel acerca daquilo que ele quer fazer com o seu povo, mesmo no cativeiro, e também Ezequiel vai ter experiência para o seu ministério, para o seu crescimento. Lembra quando ele foi ao rio Quebar? O Senhor vai pedindo a ele que vai sempre indo adiante, para experimentar a profundidade do mistério que o Senhor Deus tinha na vida de Ezequiel. Porque às vezes nós ficamos muito no raso. O pastor estava falando aqui da areia, da praia. Quando a pessoa vai à praia, dificilmente ele já se joga na água, porque a água está gelada. Ele começa molhando os pés, sobe um pouco para a canela, vai até o joelho, aí chega até a cintura, até chegar à altura dos ombros, porque está muito gelado e o corpo vai se adaptando à temperatura da água. Então perceba que Ezequiel, ele vai ter uma experiência com Deus antes de poder profetizar. Porque a missão de Ezequiel dentro do vale, ou melhor, dentro do cativeiro, não seria uma missão muito fácil. Iremos entender que muitos que estão ali não tiveram culpa do pecado dos seus pais, porque muitos que entraram no cativeiro eram crianças, que não tinham experiência, que não tinham maturidade, que não sabiam o que estava acontecendo, mas quando o juízo de Deus veio justamente para todos. Então foram levados para o cativeiro. Eu não sei se você lembra de uma vez, de uma cena, que o rei Ezequias, ele recebeu uma profecia: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A Bíblia fala que ele se volta ao canto da parede, ele vai orar ao Senhor, e o profeta ainda estava no pátio, que quando o Senhor pediu para ele voltar, falar para o rei Ezequias, dizendo que o Senhor estava acrescentando mais 15 anos de vida. O profeta volta e profetiza ao rei Ezequias acerca que o Senhor ouviu a oração dele e que estava acrescentando mais 15 anos de vida. Com isso, o rei Ezequias fica muito feliz, muito alegre. E o que ele vai fazer? Ele vai mostrar algo que não era para mostrar. Ele vai mostrar as riquezas de Judá. E justamente para quem? Para os babilônicos. Quando o Senhor fala isso ao profeta, o profeta retorna e diz: porventura mostrasse aquilo que não era para mostrar. E de forma irônica ele responde: mas haveria um castigo. Olha, por causa disso haverá um castigo sobre o povo. E ele vai ficar despreocupado porque ele diz: eu não estarei com vida até isso acontecer. E houve muitas consequências, ou melhor, muitos problemas por causa das consequências de séries de erros até levar o povo para o cativeiro. Então Ezequiel, o profeta, ele sabia que a responsabilidade dele não seria muito fácil. Irmão, profetizar dentro da igreja, dentro de casa, é muito simples ou até fácil, porque nós estamos entre irmãos. Quando o problema se aperta, é quando o Senhor nos dá uma palavra para profetizar, às vezes, na rua, no trabalho. Já pensou, você está na casa do seu patrão, da sua patroa, e o Senhor manda você dizer algo para o seu patrão, para a sua patroa, mas pastor, ela é advogada,
ela é doutora, não tem problema. O Senhor também está acima dessas pessoas. Então, às vezes, a mensagem que o Senhor nos dá é uma mensagem dura, é uma mensagem pesada. Para nós, olhamos e analisamos e dizemos assim, se eu entregar, vai ter rebuliço, vai ter um problema. Por que você se encontra desta forma? Porque o ambiente que você se encontra, imaginamos, não é propício para isso. Mas quando nós estamos em casa, é muito fácil. Então Ezequiel, ele não estava em casa, ele não estava em Judá. Ele estava numa terra estranha. O povo está machucado, o povo está confuso, o povo está com muitas incertezas. Agora, como profetizar? Escuta, antes de Deus enviar você para profetizar, é necessário você passar por algumas experiências. Ezequiel, ele passou por algumas experiências. Entre elas, foi o que nós acabamos de citar, foi o rio Quebar. Então, há uma necessidade de você passar por uma experiência justamente para que o nome dele venha a ser glorificado através de sua vida. Ou seja, uma história para ser construída não é uma história da noite para o dia. Requer tempo. Se eu perguntar a alguém aqui como que foi o ano de 2022, muitos vão dizer, eu chorei mais do que sorri. Sofri mais do que tive alegrias. Então você que vai analisar como que foi o seu ano de 2022. E isso é uma construção de uma história. Isso é uma construção de uma história. Porque nós, por natureza, enxergamos o momento, mas não sabemos da história. Às vezes as pessoas estão lá em cima, no auge, desfrutando do seu trabalho. Aí alguém diz, olha, é muito fácil para ele, chegou ali porque teve ajuda. Mas nós estamos vendo o momento dele, o momento dela, mas nós temos que saber da história desta pessoa. Então, de fato, Ezequiel teria que ter algumas experiências. Experiências, irmão, quando nós temos, às vezes são experiências boas e experiências ruins, experiências positivas e experiências negativas. Com Deus é assim, com Deus se perde para ganhar. Irmãos, de fato, como que para Deus nós temos que perder para ganhar? É fora da lógica. Você lembra da história de José? José sofreu a vida inteira, a adolescência, a fase de adulto inteiro. Quando parecia que estava bem, foi jogado no cárcere por causa de uma injustiça, pois ele foi tentado, mas não cedeu, deixou a capa, correu, fugiu da tentação, e a mulher de Potifar falou que ele tentou seduzi-la. Mas isso é injusto. Quem é justo e quando vê uma injustiça, ele não aceita, porque ele vai sentir que os seus princípios foram feridos, foram machucados. Porque, irmão, de fato, quando você vive uma vida certinha de justiça, você não aceita a injustiça. Por exemplo, você leva a vida inteira trabalhando, guardando dinheiro, para você às vezes comprar um bem, uma casa, um carro, porque é uma conquista. Vem o ladrão e leva. Qual o sentimento que a pessoa tem naquele momento? Um sentimento de justiça. Você quer o quê? Justiça. Mas dentro da nossa legislação, olhando aí, iremos perceber que nós iremos ser mais um na estatística. Então, só por Deus para acontecer algumas coisas. O que fica em nós é um sentimento de impotência, de frustração, porque nós não conseguimos. Tem um pregador, um amigo meu, que essa semana, quarta-feira, ele estava vindo de um compromisso, ele, a sua esposa e seus filhos. A pista estava molhada, ele perdeu o controle, o carro derrapou, bateu na caiu caiu no barranco, e a filha dele fraturou as duas pernas.
E aí tá no hospital, ele mandou uma foto e viu as pernas tá toda enfaixada, engessada, com as pernas para cima. E ele falou: pastor, eu estou me sentindo culpado, porque eu bati o carro. Eu falei: não se sinta culpado, Deus está no controle de tudo. Então algumas experiências nós temos que ter, vamos ter que passar. Para que Deus vai fazer lá na frente, é necessário passar por alguns processos. E o processo faz parte do propósito. Aí há um fator. Quando o processo se inicia, nós não conseguimos entender o porquê ou para quê. Qual a finalidade de tudo isso? E é natural, aquilo que nós não entendemos, procurar saber, perguntar. Quem nunca, na sala de aula, a professora ensinando alguma coisa na matéria, e ela perguntou: alguém está com dúvida? Aí alguém levanta a mão: eu tenho dúvida nesse assunto aqui. Então é normal, é natural do ser humano perguntar quando não sabe, quando está com dúvida, porque ele quer obter respostas. Mas o processo do Senhor, ele não nos obriga, ou melhor, ele não é obrigado a nos dar resposta. Ele fala assim, ó: somente confia, somente confia, somente confia, somente confia. Mesmo doendo, mesmo você machucado, ferido, ferida, mas ele diz: confia, 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 confia. Aí Ezequiel, passando por algumas experiências, o Senhor vai dar a ele a autoridade para ele profetizar. Diz a história que ele vai encontrar alguns empecilhos. Por quê? Alguns falsos profetas tinham o prazer de dizer ao povo que o tempo deles ali na Babilônia seria um período muito curto. Então, para não se preocupar, mas a profecia, as palavras ditas pelo profeta Jeremias, era muito, mas muito dura e certeira, que eles ficariam um período de 70 anos. Então não adiantava iludir. Escuta, não é para querer ser amigo que nós temos que iludir a pessoa com a mentira. É a verdade que vai libertar. É a verdade que vai ser dita. O que dói mais não é a mentira. O que dói mais é a verdade. Porque a verdade confronta. A verdade vem. Esses dias eu estava pregando numa igreja, e assim que eu desci do altar para poder ir na porta para preparar as trufas, eu fui abordado por uma pessoa no meio da igreja, dizendo que não concordava com aquilo que eu estava dizendo. Mas eu não falei opinião, eu falei o que a Bíblia fala. E a palavra, ela nos confronta. A palavra nos mostra. A palavra não vai espantar o pecador. A palavra mostra quão pecador que somos. Olha as palavras do Senhor: eu aborreço o pecado, mas eu amo o pecador. Então tem como separar. É a verdade. Mas para não perder a amizade, eu vou falar que está certo. Não! Se você é conhecedor da palavra, não é porque a pessoa está errada e você não quer perder a amizade, que você tem que falar aquilo que esta pessoa quer ouvir. Você tem que dizer o que a palavra de fato fala. Então Ezequiel não iria falar o que o povo queria ouvir. Ele iria falar exatamente aquilo que o Senhor queria que ele falasse. Eu lembro uma certa feita, era um domingo como esse, eu estava indo para a casa dos meus pais almoçar, e uma amiga da minha esposa mandou um vídeo para minha esposa. Na época, o filhinho dela tinha um pouco menos de 1 ano de idade. Ele estava de fraldas, e ele estava com uma escova de pentear cabelo. E ele estava na sala rodando assim, andando em círculo, e como se estivesse pregando e gesticulando, e pregando e gesticulando. E essa amiga da minha esposa mandou esse vídeo para minha esposa e disse assim: olha, Érica, o meu filho imitando o seu esposo, o pastor Wellington, pregando. Eu lembro que parei no semáforo, a minha esposa olhou, mostrou o vídeo para mim, e quando eu olhei aquilo, me arrepiei todo.
E eu senti a presença do Senhor e falei para minha esposa: Deus está usando esse menino. Deus está usando esse menino. A minha esposa se espantou. Eu falei: mas está falando o quê? Deus está usando ele, falando que o avô dele não vai voltar mais para casa. O avô dele tinha sofrido um pequeno acidente, quebrado, trincado a bacia, porque caiu de bicicleta, e ele só estava esperando para fazer a cirurgia. E Deus estava usando o menino, falando, aquela criança, que o avô dele não iria voltar mais com vida para casa. E aí tive que voltar e tive que falar, irmão, profetizar, chave, carro, casa, é muito bom. Todos nós queremos ouvir isso. Olha, Deus fala para você que você vai sair do aluguel. Aí nós levantamos a mão para o céu e agradecemos. Deus fala para mim que Deus vai te dar um carro novo. Aí você levanta as mãos para o céu e agradece a Deus. E quando Deus fala que vai levar alguém? Aí cheguei na casa deles, começamos a conversar. Ela falou assim: tu viu o vídeo? Eu falei: vi. E Deus estava usando o seu filho para dizer que o avô dele, o seu pai, não vai voltar mais para casa com vida. Ela ficou assustada. Uma semana depois ela está no hospital falando com o seu pai. O pai dela aceita Jesus. E depois de uma semana, 15 dias, o pai dela faleceu. O Senhor levou. Então às vezes nós queremos ouvir aquilo que agrada aos nossos ouvidos, aquilo que vai massagear o nosso coração, aquilo que vai nos dar um up. Escuta, imagine o clima emocional daquele povo numa terra estranha. Você já chegou no lugar? Principalmente quando é o primeiro dia de empresa, você trabalha na empresa, é o primeiro dia, você fica deslocado, porque você não sabe o que fazer, você não sabe com quem conversar, você fica esperando alguém chegar até você para delegar alguma função, para fazer alguma coisa. Enquanto isso não acontece, você fica focado, ou melhor, desfocado. Aí você quer mexer no celular para falar que está fingindo, falando que está com alguém e falar alguma coisa, mas na sua mente, eu preciso que alguém venha falar comigo para fazer alguma coisa. Então imagina que o povo está num ambiente, numa terra que não é deles, que não tem costume, que não sabe onde fica, as incertezas, não sabe se vão viver, se vão morrer, eles não sabem. Aí é claro que para alegar o coração deles, as pessoas vão dizer: ó, é pouquinho tempo, é pouco tempo, daqui a pouco nós vamos voltar para casa. Mas Ezequiel, já tendo experiência com o Senhor, disse: não é assim. O tempo quem dá é Deus. Quem vai determinar, ou melhor, quem determina o tempo é Deus. Não somos nós que determinamos o tempo, é Deus que determina o tempo. Aí Ezequiel começa a profetizar. E uma das falas, diz a história aqui de Ezequiel, era assim: ó, nós não estamos aqui para questionar a Deus. Estamos aqui para refletirmos o que nós fizemos, para poder se arrepender, para poder confessar, deixar e de Deus alcançar misericórdia. E isso o povo vai ter dificuldade de aprender, porque às vezes é mais fácil nós transferir a culpa para alguém do que assumir a culpa. Sabe aquela briga de criança? A mãe pergunta: quem foi? Foi ele, foi ele, foi ele. Na dúvida, a mãe bate nos dois. Por quê? Porque um está falando a verdade e o outro está mentindo. E porque aquele que está mentindo, que está falando a verdade, vai pagar também. É o que aconteceu com o povo. Por causa de alguns que não se arrependeram, todos tiveram que pagar, inclusive com a própria vida. Aí Ezequiel, ele vai profetizar, mas ele vai ter mais experiência. Qual foi? Diz a Bíblia que o Senhor veio sobre ele e levou em espírito ao vale. O que me chama a atenção aqui, que esse vale que Ezequiel foi levado, ele não foi por conta própria. Foi o próprio Senhor que levou ele para o vale. Tem deserto que sou eu que pego, que vou. Mas tem deserto, quem leva é o Senhor. Tem vale que a pessoa vai por si próprio. Mas tem vale, por quê? O Senhor fala assim, ó: não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. Não vá por esse caminho. Não vai por esse caminho. E eu, teimoso, vou.
Aí cai onde? No vale. Quem colocou? Quem é o culpado? É Deus ou é você? Quem te levou para o vale? Foi Deus ou foi você? Foi você. Porque o Senhor fala. A irmã disse aqui, o Senhor fala. Ou melhor, o pastor disse, o Senhor fala. Deus fala. Ele fala. Então aqui o Senhor levou Ezequiel para o vale. Foi o Senhor que levou. Uma vez eu muito afobado, ansioso, querendo que as coisas acontecessem muito rápido. E irmãos, sabe que quando as coisas não acontecem muito rápido na sua vida, quando você imagina que tem que ser rápido, é o Senhor te ensinando. Que tudo só acontece no tempo dele. E uma vez eu entrei no meu quarto e eu comecei a orar. Falei, Senhor, é assim, eu preciso, eu sei. Aí o Senhor falou comigo. Falou, filho, quando uma pessoa chega num lugar, no tempo dele, a responsabilidade é dele. Mas quando uma pessoa chega num lugar, no meu tempo, a responsabilidade é minha. Se você não chegou, é porque o tempo dele não chegou ainda. Mas quando tu chegar, já reparou? E tu já se perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Em algumas situações da sua vida, onde Deus te coloca, não é porque você quis, é que o Senhor colocou. Se o Senhor colocou lá, a responsabilidade é dele. Só para interagir, para você dormir, olhe para essa pessoa, fale assim, é no tempo dele. Não, você não disse, fale mais forte assim, é no tempo dele. Quando Deus leva, a responsabilidade é dele. Porque às vezes nós fazemos planos, fazemos projetos para ir, para fazer, aí as coisas não acontecem, ficamos frustrados porque não aconteceu, é livramento. Sabe, às vezes você marca um horário para sair e você sai com 20 minutos de atraso, é livramento. Sabe, quando as coisas você fala, vai daquele dia, não dá, isso acontece no outro dia, é livramento, porque não é no seu tempo, é no tempo dele. Aí Deus leva Ezequiel para onde, irmãos? Para o vale. Ezequiel está assim, ó, profetizando. Ezequiel está sendo conhecido. Aí de repente o Senhor chega assim, ó, eu vou te levar para o vale. Não, Senhor, mas está muito bem aqui. Lembra Filipe? Filipe era um dos diáconos da igreja primitiva. Depois da morte de Estevão, a igreja começa a se espalhar. Porque começaram a fugir. Só os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Aí Filipe, onde passava, pregava. Houve um grande avivamento em Samaria. Ao ponto que a notícia chegou em Jerusalém, que os apóstolos foram até lá para ver esse grande avivamento que estava acontecendo. Filipe estava no auge. De repente o Senhor falou para ele assim, ó, o anjo do Senhor veio aí e falou assim, Filipe, vai para a banda do sul, Jerusalém, ali em Gaza, que está no deserto. Ah não, deserto, mas estou muito bem aqui, tá top aqui, mas tem que ter um deserto para tu também. Estava Ezequiel profetizando, e o Senhor fala assim, eu vou te levar tu para o vale para ter mais uma experiência. Quando falamos de deserto e falamos de vale, quem quer passar por isso? Claro que ninguém. Mas é necessário. É necessário passar por isso. Para o nosso amadurecimento. Ô irmãos, olhe para mim. Já mudou? Já muito. Lembra como você era antigamente? Não levava desaforo para casa. Se alguém olhava para você já falava, tá olhando o quê? Aí Jesus foi te amassando, foi te apertando, foi te aperfeiçoando. Hoje, alguém olha para tu baixa a cabeça e diz, Senhor, abençoa a vida daquela pessoa. E vai. Ninguém podia pisar no teu pé. Que você falava, eu tenho, meu sangue é nordestino, eu vou partir para cima. Aí Jesus fala, vou colocar o meu sangue nas tuas veias. Aí você se acalmou, você é uma outra pessoa. Mas todos nós temos o leão adormecido. E leão, por natureza, se alimenta de carne. Se o nosso leão está adormecido, sabe como ele acorda? Com as lembranças ruins do passado. Naquela época, se olhasse para mim, eu fazia isso. Deixa o leão adormecido. Não pense nisso, porque vai causar um odor, um cheiro, que vai querer despertar o leão que está adormecido dentro de você. Todos nós temos aquele momento de ira. Até o Senhor se irou. Mas ele irou, mas não pecou.
A Ezequiel está no vale. Sabe qual é a visão de Ezequiel? Ossos. Ossos por cima de ossos. E a Bíblia fala que os ossos estavam sequíssimos. Não estava apenas seco. Estava sequíssimos. Em março do ano passado, dia 30 de março de 2022, meu primo foi retirar os ossos do irmão dele da sepultura. Já tinha passado alguns anos. E aí quando ele foi pegar lá na sepultura, na cova, os ossos ainda estavam úmidos ainda. Ele falou para mim. Não estavam secos. Aqui estavam sequíssimos. Eu imagino como se fosse, sabe aquela folha seca que você pega na sua mão, aperta, ela desintegra, ela derrete, ela esfarela? Eu imagino que fosse assim, sequíssimo, ao ponto de você pegar, podia quebrar, esfarelar. Aí a pergunta foi, ô Ezequiel, porventura poderão viver esses ossos? Irmãos, aparentemente, não. Num plano natural, não. Como que pode esses ossos? Não. Mas sabe o que ele disse? Tu o sabes. As experiências que a pessoa tem com Deus, quando ela não tem, ela coloca o natural na frente. Mas quando ela começa a aprender do Senhor, ela já começa a entender que o Senhor pode fazer tudo o que Ele quer. Aquilo que é possível, eu faço. Agora, aquilo que é impossível, quem faz é Ele. Eu estava um dia estudando, pastor Marcelo, dentro do meu quarto, peguei a Bíblia, janelas fechadas, a porta fechada. Então, não tinha uma circulação de ar dentro do quarto. Fechei e eu dobrei o meu joelho, sentei à beira da cama e disse, Senhor, eu preciso de uma palavra. E eu comecei a folhear a Bíblia, comecei a folhear e parei e comecei a ler um texto. De repente, irmãos, uma brisa dentro do quarto veio e começou a mudar as páginas da Bíblia. E foi e parou num texto. E comecei a ler. E aí eu entendi que o Senhor queria que eu falasse naquele texto. Experiência. Então o profeta não faz ou não fala aquilo que ele quer. Ele é orientado pelo próprio Senhor. Aí ele diz assim, tu sabes. Aí sabe o que ele falou? Então profetiza. Irmão, quem está dando ordem para profetizar aqui é o Senhor. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Quem está dando ordem para Ezequiel, perceba aqui. Primeiro, quem levou Ezequiel para o vale foi Deus. E a Ezequiel não ficou parado. Eu imagino, num plano natural, que ele se assusta. Mas ele começou a mandar, ele não ficou parado. Ele andava no meio dos ossos. Quando o Senhor disse, poderão viver esses ossos? Ele disse, tu sabes. Então, profetiza. Irmão, como tu vai profetizar numa situação adversa? Fala para mim. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa. E eu trabalhei por, acho que foram 4 ou 5 anos. E essa empresa, eu saí dessa empresa. E quando decidi eu sair da empresa, eu vim para casa dos meus pais para poder pegar o carro. Eu vim a pé. E eu passei em frente de uma empresa, uma multinacional. E eu disse assim comigo assim, falei, Senhor, eu disse comigo não, falei para o Senhor, Senhor, a minha vontade é trabalhar por conta. Mas se eu não trabalhar por conta, eu vou querer entrar nessa empresa aqui. Mesmo que seja a última empresa que eu trabalhe para um homem, mas eu quero entrar nessa multinacional. Uma empresa muito difícil para se entrar até então, na época. E passou-se o tempo. A minha cunhada trabalha nessa empresa. E aí aquela coisa, e eu investindo meu tempo em estudar, e ler a palavra, e pregando aquela coisa. Aí a minha cunhada falou para minha esposa assim, são irmãs, falou assim, olha, lá na empresa lá está pegando, manda o currículo do Wellington. Fizemos o currículo, entreguei na mão dela. E aí quando foi na véspera de feriado, dia 20, nunca esqueço, dia 20 de abril de 2015, a empresa me chamou para fazer uma entrevista. Imaginei, véspera de feriado, o feriado seria na terça, era uma segunda-feira.
A moça do RH falou assim, poxa, mais uma empresa, vocês devem estar bravos comigo, né? Véspera de feriado, vocês fazendo entrevista, mas quem quer, irmão, quem precisa, não vê isso. Aí fazemos a entrevista, aquela coisa e tal. Aí passou-se abril, aí veio maio, junho, quando foi no mês de julho, eu comecei nessa empresa. Quando eu entrei nessa empresa, eu lembrei que se não fosse para trabalhar para mim, eu iria trabalhar nessa multinacional. Estou lá até hoje para a glória do Senhor. E quando o Senhor lhe dá autoridade para você profetizar, irmãos, profetiza. Faça. Pastor, mas eu não estou vendo. Irmãos, você não precisa ver a solução. Porque Ezequiel não estava vendo solução aqui. Ele estava vendo ossos e sequíssimos. Mas quem deu a ordem para ele profetizar foi o Senhor. Então faça o que o Senhor está lhe pedindo, que o restante quem vai fazer é Ele. Ah, mas como, irmão, nós temos facilidade de colocar as dificuldades acima do poder do Senhor. Irmãos, coloque sempre o problema inferior, porque ele é inferior ao poder do Senhor. Irmãos, para Deus nada é impossível. Aí então ele abriu a boca, ele começou a profetizar. Quando ele profetizava, aconteceu um rebuliço. Aí você disse, tá vendo? Era melhor ter ficado calado. Olha a confusão que está dentro. Olha o rebuliço que está tendo. Só foi eu abrir a boca que começou o rebuliço. Mas quem deu ordem foi o Senhor. Mas olha o rebuliço que está acontecendo. Acalma o teu coração, porque quem deu ordem foi o Senhor. Eu lembro que eu estava em uma cidade, era uma noite de quinta-feira, e aí, eu já contei uma vez aqui, vou contar novamente. Tinha uma criança que estava andando no corredor da igreja, e essa criança ela tinha dificuldade para andar. E aí eu imaginei que essa criança tinha uma deficiência em uma das suas pernas por causa da dificuldade de andar. A criança sobe no altar, passa por mim e senta no colo do pastor que estava à minha direita. O pastor vem até meu ouvido e diz, pastor, no final do culto, o senhor ora para essa criança? Eu falei, oro. Sem eu perceber, o pastor tirou uma das sandálias do pé da criança e mostrou para mim, olha aqui, pastor. E eu percebi que o pé da criança estava carne viva. E o pastor falou, pastor, são os 2 pés. Aí eu entendi a dificuldade que ela tinha de andar. A dor causava incômodo. E aí, falei, eu me compadeci daquilo, eu fiquei sentido com aquilo, porque é uma criança, né? E aí começamos a pregar, aquela adorar, e o Senhor falou assim, ore pela criança. Eu falei, pastor, cadê a criança? Estava no colo da esposa do pastor, a esposa do pastor trouxe. Eu perguntei onde estão os pais. O pai é diácono, subiu ao altar chorando, e a mãe componente do círculo de oração. E o Senhor falou comigo, não é natural, é espiritual. E quando ele disse que não é natural, entendemos que aquilo que não é natural é espiritual, nós se vencemos com oração. Aí o Senhor falou assim, pode ministrar a cura. Agora imagine a situação. Se eu questionar, mas eu não estou vendo possibilidade, irmãos, é o poder da oração. E aí, coloquei a mão no tornozelo dela, irmão, ela sentiu dor. Aí eu tirei. Aí eu coloquei as mãos sob os pés dela, embaixo, mas sem tocar. E falamos para a igreja, irmãos, vamos orar para Deus curar, que Jesus vai curar esta criança. Oramos, clamamos e foi aquela coisa. Quinta-feira, retornei para São Paulo, passou-se sexta, sábado, domingo. Quando foi segunda de manhãzinha, o pastor me deu bom dia e mandou a foto da criança com os pés todos machucados. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele colocou na legenda embaixo, antes. Aí mandou a foto e colocou na legenda embaixo, agora. Aí eu falei, aí eu mandei mensagem, pastor, como que foi? Ele me explicou, pastor, a oração foi na quinta, passou-se sexta, quando foi no sábado, essa criança levantou cedo. Foi até o quarto do pai e disse, papai, olha. O pai estava morrendo de sono, não entendeu nada, falou, filha, volta para a cama. Aí a filha falou assim, papai, o senhor não entendeu?
Jesus me curou. Olha, o nome do Senhor foi glorificado. Quando o Senhor der ordem para você fazer, faça. Faça para que o nome dele venha a ser glorificado. Sabe o que aconteceu? Ele começou a profetizar. Nessa profecia houve o quê? Rebuliço. Houve um barulho e foi osso juntando com osso. Foi aquela coisa através de um poder da palavra. Quando você libera uma palavra, quando você abre a boca para liberar uma palavra que o Senhor ordenou, não tem nada que possa impedir o que o Senhor vai agir. A Bíblia diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aí, o que Ezequiel fez? Ele fez a parte dele. Ele profetizou. Quando os ossos estão de pé, mas estão mortos. É claro que tudo isso era Deus mostrando para Ezequiel como que estava o povo dele, como que estava a situação daquele povo. Mas para o povo viver, ajuntou, aí fez nascer nervo, pele, carne. Mas enquanto não colocasse o espírito, era apenas pele, nervo e carne. Você está entendendo? Se nós não tivermos o Senhor na vida, nós não passamos de pele, nervo e carne. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Você está entendendo? O que muda é a responsabilidade que Deus dá a cada um. A quem é dado, esse será cobrado. Mas todos aqui somos iguais. Nós somos comedor de arroz e feijão. Nós estamos sujeitos a irar, a pecar, a sorrir, a se alegrar, a se entristecer, a chorar. Todos nós aqui. Ou você é invencível, é imbatível? Não. Aquele momento que nós estamos só oramos, aí as lágrimas quentes correm no nosso rosto assim. Ninguém é forte o suficiente quando Deus quebranta a pessoa. Estava tudo bonitinho, mas se não tivesse o Espírito, não iria viver. Não faz nada. Ah, mas eu faço. Não. Quem faz é o Senhor. Quem abriu o mar não foi Moisés, foi o Senhor. Quem fez os muros cair não foi Josué, foi o Senhor. Eles só obedeceram. Você viu que a obediência que traz a vitória? Quando nós obedecemos aquilo que que parece ser loucura, é o que vai acontecer. É o que Deus vai fazer. É só obedeça. Ele faz assim, ó: quem te levou para o vale foi eu. Quem está lhe dando essa visão sou eu. Então a ordem é profetiza. Aí depois que tu abre a boca para falar, profetizar, irmãos, é a palavra, é falar a palavra. Aí começa o ribuliço. Aí você diz: era melhor ter ficado calada. Ai, era melhor ter ficado calado. Não, mas se o Senhor deu ordem, confia. Confia, acredita que, irmãos, é ano de 2023. Todos nós, ou alguns de nós, dizemos assim: esse ano vai ser diferente, mas a diferença tem que começar em mim. Ah, esse ano eu vou fazer academia, esse ano eu vou fazer caminhada, esse ano vai ser assim. Mas se tu não iniciar, vai ser mais um ano que você falou: esse ano eu vou fazer regime, eu vou emagrecer, Mas se você não fechar a boca, você não emagrece. Nós fazemos promessas todo finalzinho de ano para o começo do ano. Mas não deixa para amanhã, já faz agora. Ah, mas eu vou fazer só depois do carnaval, porque até lá eu vou comer bastante. Não, irmão, faz agora. Faz agora. Inicia agora. Porque Ezequiel não deixou para profetizar no outro dia. Quando o Senhor falou: profetiza, ele já abriu a boca e profetizou. Mas aconteceu o ribuliço. Ribuliço significa confusão. Começou a acontecer confusão. A experiência, escuta, a experiência. A experiência. A experiência. Jesus vai dizer, Mateus vai escrever assim, ó, as palavras de Cristo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. É um dos frutos do Espírito. A mansidão. As pessoas às vezes confundem que a pessoa que é mansa com você é sossegado demais, não, que você confia.
É tipo assim, o mundo tá caindo, ó. Eu tô tranquilo. Tá chovendo? Tá molhado, irmão? Então se molha. É como acordar atrasado para ir para a empresa, para trabalhar. Já tá atrasado, para que correr? Já se atrasou mesmo? Vai tomar seu banho, vai tomar seu café, vê as mensagens no WhatsApp, chama o Uber e vai. Já tá atrasado, você correr não tá nada. Ai, pastor, mas chega alguns minutos antes. Não, mas já tá atrasado. Não adianta, o tempo não retrocede. Vai devagar. A Bíblia fala que Ezequiel profetizou, começou a acontecer o rebuliço, mas faltava o quê? O Espírito, para eles ficarem com vida. E agora? Ezequiel, tem que ter vida aí. Mulher, varão, tem que ter vida aí. Irmão, irmã, tem que ter vida. Irmão, irmã, toma uma atitude, profetiza. Eu estava lendo ali, ó, ano de confiar no Senhor, ser conservado em perfeita paz. Ou seja, tem que profetizar. Para mim ter paz, eu não posso trazer palavras de maldição para minha vida. Eu profetizo paz, alegria na minha vida. Mas vai ter problema. Claro que nenhum de nós estamos isentos de passar por dificuldade. Mas profetiza. Um dia, pastor, eu desesperado, porque minha filha era pequenininha e já vinham dias e dias com febre. E eu, como pai, desesperado, ia no médico e receitava antibiótico e nada de passar. Desesperado, porque esse negócio, o problema, e a criança não dorme à noite, nariz congestionado, e aquela coisa, e a criança com febre, e eu preocupado com o pai. E um dia eu com ela no colo. Eu falei, Senhor, desesperado, uma oração de desespero, de pai. Eu falei, Senhor, tira essa dor, essa febre dela e coloca em mim. Falei bem assim, irmãos. Aí ela se acalmou, coloquei na época ela no berço e fomos dormir. Quando chegou no outro dia, ou melhor, de manhãzinha cedo, o celular despertou para ir para o trabalho. Eu estava com o corpo todo dolorido, estava com febre. E a minha filha estava sã, brincando no berço, aquela coisa. Aí a minha esposa olhou, levantou e falou assim, oxe, a Sofia está bem e tu está com febre? Eu falei, tô ruim, a garganta tá ruim, febre. Só que eu esqueci da oração. E aquela coisa foi, a minha esposa, eu não consegui, irmão. Eu levantei para ir ao banheiro, eu quase caí. Uma dor terrível no corpo, com febre, a boca amargando. Eu voltei para a cama, aí acaba o apetite e aquela coisa. E eu falei, Senhor do céu, o Senhor curou minha filha e colocou, e a febre veio para mim, e aquela coisa. E aí eu lembrei da oração. Eu falei para minha esposa, vem aqui, amor. Ela falou, que foi? Eu tô com febre. Eu falei, eu sei, mas a culpa é minha. Oxe, ela falou, por quê? Porque eu orei a Deus para Deus tirar a febre dela e colocar em mim. Ela falou, tu tá doido? Eu falei, foi uma oração de desespero. Ela falou, e agora? Agora você vai orar por mim. Para não colocar a febre em você, mas para repreender, tirar essa febre de mim. Ela orou, no final do dia eu fiquei bem. Oração de desespero faz isso. Ou seja, o Senhor ouve. Mas o ouvir dele não significa que ele já vai atender. Mas ele está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo. Ezequiel profetizou, houve rebuliço, aqueles ossos ficaram cada osso no seu devido lugar, mas faltava uma coisa: vida. Faltava o Espírito para ter vida. A obra do Senhor nunca será incompleta. Escuta, a obra do Senhor nunca será incompleta, ela sempre será completa. E é completa na sua vida, na sua casa, no seu ministério. É ano de profetizar, viu? Não olhe somente as dificuldades. Olhe por cima e veja quão grande coisas o Senhor vai fazer. Mas é através da sua vida. Não se prenda num sentimento. Não se prenda num sentimento de frustração. Não coloque a culpa em você. É Deus que está te caminhando para esse caminho, para justamente você ter experiência com Ele. Você vai chegar hoje, não é amanhã não. O brasileiro, eu vou ser padrinho de um casamento amanhã não, é domingo que vem. E ontem eu fui comprar a calça que faltava para o casamento.
coloquei no grupo dos padrinhos. Eu pensei que eu estava atrasado, mas todo mundo está atrasado. Pastor, onde o senhor comprou? Onde o senhor comprou? Onde o senhor comprou? Falei, meu Deus do céu, ninguém comprou, é. O brasileiro tem costume de deixar tudo para cima da hora. Aí reclama porque a loja está lotada. Reclama porque não dá para andar na 12, lá em Osasco, no centro, não sei de onde. Ai, tá lotado. Por quê? Tu deixou para em cima da hora. Então tu não vai profetizar amanhã, não. Tu vai chegar hoje na sua casa e vai profetizar hoje. Alguém vai dizer, tu tá ficando doida, mulher? Eu falei, não, eu tô profetizando. E se acontecer o rebuliço, fica em paz. Deus está no controle. Posso dizer uma coisa? Vai ter vida. Vai ter vida. Pegue na mão dessa pessoa e já vou encerrar. Fale para essa pessoa, vai ter vida. Fale mais forte, vai ter vida. É ano de profetizar. Você vai profetizar e vai ter vida. Esse vale que você está não será longo. É enquanto o Senhor disser para tu profetizar, tu vai profetizar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se tu crê, aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus! É que a impressão que nós estamos ensinando a Sueli que só acontece com os outros, mas vai acontecer com você também. Ou você nunca se perguntou por que para ele é mais fácil e para mim é mais difícil? Viva o propósito. Quando você vive o propósito de Deus, parece mesmo ser mais difícil. É nada. Tem uma palavra que eu amo. E qual é, pastor? Uma das palavras que eu mais amo é: estarei convosco todos os dias. Então você não está só. Se o médico fala que não, profetiza você. Vamos lá. Se já pensou se fosse um médico ali, um cientista ali, vendo aqueles ossos, ele vai dizer, isso aí, nunca vai poder viver. Quem dá a última palavra não é o médico, é o médico dos médicos. Então você vai profetizar e o milagre vai acontecer. Mas eu não estou vendo. Faça aquilo que o Senhor lhe ordenou. Profetiza. Profetiza. Pastor, é fácil falar, não, irmãos, já aconteceu muitas coisas comigo e eu profetizar no nome do Senhor, as coisas acontecerem. Então, profetiza. Esse vale você está, mas é propósito. Profetiza. Profetiza. Quem entendeu, diga amém. Escuta, quem se oferece tem preço, mas quem espera tem valor, e valor não tem preço. Quem já foi comprado não se vende, e nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Você vai usar o carisma que tem para atrair as pessoas e o carisma para o caráter para fazer as pessoas permanecerem ao seu lado. Carisma para atrair e caráter para permanecer. Pastor Marcelo, muito obrigado.